Despertando a consciência. Aqui estamos nós, mais uma vez, meus amigos, já cumprimentando aqui a Maria das Graças e principalmente a Marieta Simões, que está desde cedo aqui. Pois é, meus amigos, nós estamos estudando aqui saúde e espiritualidade. Esse é o nosso interesse maior, é o tema que temos procurado trazer para os nossos amigos todas as vezes que estamos juntos, às terças, às 19h30 e às sextas, às 19h30. Então, nós já estamos aqui com alguns companheiros, Elane também já está aqui, né? Vai entrar aqui algumas coisinhas, nossa amiga Zélia também já está aqui, né? Então, uma boa noite para vocês, boa noite para quem está aqui no chat, boa noite para quem não está no chat, mas também tem gente assistindo que assiste, mas não entra no chat. Então, vamos cumprimentar a todos e dar início, então, ao nosso estudo de hoje. Nosso estudo de hoje vai ser um estudo um pouco rápido mais ou menos, porque nós vamos voltar atrás, vamos dar continuidade, não vamos voltar atrás, vamos dar continuidade ao estudo que nós estávamos fazendo terça-feira, que é um estudo um pouco científico, que é o tema de terça-feira é um pouco científico. Nós vamos tentar passar para vocês como que se formam os hormônios tiroidianos, e para vocês entenderem, por exemplo, que há uma grande quantidade de pessoas com hipotiroidismo, né? E com os exames normais. E é uma coisa interessante, a pessoa diz assim, mas o que isso tem a ver com espiritualidade? Tem tudo a ver. Inclusive o comportamento humano, se as glândulas não estão funcionando bem, o comportamento da pessoa fica alterado, a pessoa fica com um distúrbio. Há pessoas com distúrbios mentais gerados por questões metabólicas, né? Questões metabólicas podem trazer grande problema de comportamento. E a pessoa ser até julgada meio louca, meio desarvorada, mas ela está só com um distúrbio. Eu me lembro que eu tive uma secretária, que aliás eu tenho até um certo remorso, vamos dizer assim, que ela começou a brigar com meus clientes. Eu tinha uma secretária, era uma menina muito boazinha, ela tinha sido criada por um cliente meu, um general, e ela era uma pessoa muito preparada, estudou muito, e foi uma excelente secretária que eu tive. Ela trabalhou comigo muitos anos, uns 8, 9 anos. E, de repente, ela começou a brigar com os clientes, marcava o cliente no dia errado, depois dizia que ela não tinha marcado, que tinha sido erro da pessoa, né? Enfim, começou a gerar uma certa dificuldade no trabalho. E começou a brigar comigo, não me entendia, eu explicava as coisas, ela não... E eu acabei demitindo ela, né? Mas quando ela foi demitida, ela foi no contador para receber os direitos que ela tinha, tudo direitinho. E aí eu me lembro que ela chegou pro contador e disse assim, olha só, doutor Zeltzer, ela chamava-se José Zeltzer, era o nome do homem. Por que será que o doutor Pi me mandou embora, hein? Eu não entendi. Quer dizer, ela estava completamente desinformada da própria situação que ela estava. Depois de muito tempo, eu vim saber que ela estava com um tumor na tireoide, né? Então, tinha um bócio enorme e que aquilo era de origem, vinha da parte central, da parte cerebral, né? Afetava a tireoide e afetou o comportamento dela, e ela não tinha nem noção, coitada. Aí eu vi, mas aí já tinha passado muito tempo, quando eu tomei conhecimento disso, já tinha passado e não dava mais para voltar atrás, né? E ela me procurava, me visitava,
e muito grata a mim, muito carinhosa comigo, o tempo inteiro, mesmo depois que ela saiu da empresa. Porque eu tinha uma empresa, né, era uma JP Assistência Médica Limitada, que era o meu consultório junto com alguns colegas. Isso nos idos dos anos 80, por aí. 80, 90, por aí. Então, o comportamento, isso interfere na parte espiritual. A espiritualidade está ligada com o comportamento com a emoção, a emoção com a parte fisiológica, a parte fisiológica com a parte hormonal, e, enfim, sistema nervoso e tal. E o sistema é imuno-neuroendócrino, psíquico-neuroendócrino. Está aqui conosco também a Fátima Braz, a Elaine, eu já falei dela, está aqui a Eleni também. Boa noite, boa noite, boa noite para vocês todos aí. A Fátima Braz mora fora do Rio, ela era nossa vizinha aqui, mas hoje ela está em São Paulo, em Indaiatuba, né? Verdade? E de vez em quando ela se encontra aqui conosco. A Márcia deve estar por aí também, Márcia Manso, que vamos dizer assim, é um e carne com a Fátima. E a Fátima esteve recente conosco, dançamos, tivemos na festa dos 79 anos do Clube de Aeronáutica, foi uma belíssima festa. É porque a gente tem que viver a vida, né, gente? Para participar, ir nas festas, né? Então, é isso aí. Sinara Arruda também está aí. A Fátima disse que sim também. Pois é isso aí. Estamos juntos, estamos todos juntos. Eu quisera eu poder dançar com todas vocês aí. Todo mundo dançar comigo. Eu gosto, adoro dançar. Acho que me filmaram tanto dançando que eu acho que vai sair lá nos proceedings do Clube de Aeronáutica do ano que vem, dos 80 anos, é capaz de sair a gente dançando lá. Mas será que eu vou estar por aqui ainda? Terei encarnado ainda? Será? Vamos ver, né? Não se sabe. Então, meus amigos, aqui nós estamos, então nós vamos começar a ver. Então, nós vamos ver que a tireoide está ligada com o hipotálamo. O hipotálamo é uma região do cérebro. Eu já falei para vocês do hipotálamo. O hipotálamo é uma estrutura que regula a sede, a fome, o transe mediúnico, o transe hipnótico, o desejo sexual, a libido, né? Tá tudo controlado ali. É uma estrutura que ela faz parte da parte glandular, faz parte também do sistema límbico, tá? Tá ligado com a vontade, com a emoção, e também está ligado com as outras estruturas todas. Aliás, não tem nada no organismo que não esteja super ligado uma coisa com a outra. Então, nós vamos dar um bosquejo rápido aqui sobre a fisiologia da nossa tireoide, para a gente poder ter base de compreender por que a gente tem que fazer reposição de nutrientes, por que a gente tem que examinar as coisas e aprender, porque está acontecendo uma coisa, por exemplo, muito interessante. Há uma verdadeira iodofobia, quer dizer, medo do iodo, porque saíram trabalhos antigos, muito antigos, que nunca foram confirmados no ser humano, dizendo que o iodo fazia mal para a tireoide. Tudo que é demais faz mal sempre, né? Até a água, até amor demais mata. Tudo demais, nada deve ser demais, né? Diz que um é pouco, dois é bom, três é demais. Então, a virtude está no meio, é equilíbrio, tudo com equilíbrio. Mas a gente está percebendo que a reposição de iodo, por exemplo, tem salvado pessoas que têm, principalmente as mulheres que fazem cistos, nódulos da tireoide, nódulos na mama, né? E alterações celulares que podem caminhar para o câncer. Tudo isso pode ser regulado com uma boa reposição de nutrientes, especialmente com a
a administração de iodo, né? Existe um tipo de iodo que a gente chama de Lugol. Lugol é o nome do médico que bolou essa fórmula, que é 5% de iodo natural, né, de iodo comum, 30% de iodeto de potássio, que também é iodo, e uma quantidade para completar 100 com água. Isso a gente faz essa fórmula e manda para a farmácia de manipulação e manipula, porque nas farmácias comuns, a gente chega lá, pergunta por Lugol, diz, não, isso está proibido, não pode. Gente, tem gente que está contrário mesmo a isso, mas acontece que isso é a ignorância, falta de conhecimento. E o cliente precisa aprender isso para pressionar o médico a estudar mais. Não estou dizendo que os médicos não estudam, o médico estuda muito, mas às vezes nós somos conduzidos durante o curso médico e depois mesmo de formados a adquirir ideias que não são favoráveis ao cliente. A ideia de achar que iodo faz mal é uma delas. Eu já concluí isso e estou verificando agora, na prática diária nessa nova forma que eu tenho de atuar na medicina, que várias pessoas estão se recuperando. Eu mesmo estou fazendo uso, uma dose muito baixa, que não é diária, eu estou tomando 2 vezes por semana, uma gota de Lugol, uma gota 2 vezes por semana. E já comecei a sentir, por exemplo, a diferença que eu estava sentindo muito frio, está frio, né? Realmente está muito frio, mas eu estava sentindo mais frio do que estava frio. E as mãos geladas, comecei a não ter minhas mãos tão geladas agora, a partir de um certo momento, e eu ainda não estou fazendo a reposição toda, porque eu estou indo muito devagar, porque o lugar do iodo fica tomado pelo cloro, que a gente usa muito cloro para fazer limpeza, cloro na piscina, tem cloro em tudo que é lugar, tem até sabonete com cloro, né? E o cloreto, o cloro, ele toma o lugar do iodo. E aí a tireoide não tem iodo, ela não pode funcionar direito. Nós vamos ver isso adiante aqui, vamos ver os slides daqui a pouco. E aí nós temos o flúor, né, que tem na pasta de dente, que o dentista bota no nosso dente, também flúor, né? A Fátima disse que foi um maravilhoso encontro. Do dia do samba, né, Fátima? Aí chegou a Vera Lúcia aí também, Vera Lúcia Machado. Boa noite, Vera Lúcia. Pois é, hoje eu estou conseguindo ver todo mundo aqui, graças a Deus. Então, aí a tireoide, ela não tem iodo, por quê? Porque o flúor também, que tem na água, tem flúor na água, tem flúor na pasta de dente, a gente tem que tentar usar pasta de dente sem flúor. É difícil. A minha filha foi comprar uma pasta de dente sem flúor, procurou, achou uma lá que parece que não tem flúor, mas não diz nada que não tem. Porque todas as pastas de dente têm flúor. Cismaram que tem que botar flúor no dente. Pode ser que seja necessário realmente, mas atrapalha muito a tireoide. E é preciso que a gente, na atual conjuntura, uma pessoa adulta, ficar fluorando o dente, botando flúor no dente, será que precisa? Não sei. Aí eu estou estudando esse assunto. E tem, além disso, uma terceira substância, que é o bromo, que esse é mais difícil de dominar, porque são os brometos. O bromo, tradução da palavra bromo em grego, é fedor. Quer dizer, tudo que tem bromo tem cheiro ruim. Mas, por exemplo, a gente come bromo praticamente todo dia. Eu como bromo todo dia, porque eu como pão, e pão tem brometo de potássio, que é o tal do reforçador que bota no pão, e ele toma o lugar do iodo. E o iodo que era colocado no sal, para evitar o bócio endêmico,
tem sido retirado devagar. Já foi uma quantidade maior, hoje a quantidade que está se botando de iodo no sal é pequena. E antigamente o pão era feito com iodo, era iodeto, que se usava para reforçador do pão. Com essa história dessa iodofobia, esse medo do iodo, tiraram o iodo do pão e botaram o tal do brometo, que é ruim para a tireoide. E a tireoide é uma glândula, meus amigos, muito importante, porque ela é uma glândula maestra. O que quer dizer isso? Ela rege as outras glândulas, né? E faz com que todo o organismo funcione melhor. Então, eu, por exemplo, eu comecei a perceber que hoje eu tenho muito menos fadiga. Por exemplo, eu estou falando que fui para essa festa aí de 79 anos. Talvez fosse antes de eu estar fazendo essa reposição dessas coisas, tomando esses nutrientes, eu não teria coragem, não teria ânimo, não teria força para ir para a festa, para tal festa que eu fui. E eu fui para a festa, fiquei lá até meia-noite, que eu também não gosto de dormir muito tarde, né? Aproveitei bastante, comi, bebi, dancei, tudo que eu tinha direito de fazer como uma pessoa humana que eu sou, uma pessoa que vive no mundo. Eu não sou do mundo, mas vivo no mundo e tenho que viver como uma pessoa do mundo. Então, essa é a introdução do nosso trabalho. Vamos começar a ver, então, começar a estudar a partir do eixo hipotalâmico e hipofisário. Eu vou explicar o que é isso, ninguém precisa ficar assustado com esses nomes que a gente usa da ciência, com aquilo que eu vou falar. Pode passar o primeiro aí, Carlos, para a gente poder explicar como que funciona essa tireoide. Vamos lá. Vamos esperar o Carlos colocar aí o primeiro diapositivo, que vai mostrar para nós o eixo hipotalâmico hipofisário. Só que aqui é o eixo hipotálamo hipofisário, hipófise, tireoide. Então, você tem lá em cima o hipotálamo, está lá o hipotálamo, né, que é a parte do sistema nervoso central, essa parte que eu falei, que rege a fome, a sede, desejo, a coisa do transe. Ele trabalha junto com a glândula pineal, que está lá para cima dele. E aí o hipotálamo manda um hormônio chamado TRH, que é um hormônio ativador da tireoide, né? É ativador da tireoide. Esse hormônio vai para... não é só da tireoide, é glandular, é das glândulas. Vai para a pituitária, né? Vai para a hipófise. Lá na hipófise, vai estimular esse TRH, vai estimular a produção de um outro hormônio chamado TSH, que é o hormônio tiroidiano, é o que faz a produção dos hormônios da tireoide. Aí vai para cima da tireoide, né? Que é parece aquela borboleta ali, aquela glândula com duas asinhas e um istmo no meio, não é? E a tireoide vai produzir T4 em quantidade muito grande, e esse T4 vai se desdobrar em T3. É T4 porque são 4 iodos, tetraiodotironina, a tiroxina, que é o T3, é triiodotironina, ou seja, são 3 iodos. Então, quando é T4, tem 4 iodos, quando é T3, tem 3 iodos. Aí vai lá na pituitária e bloqueia a produção do TSH. O TSH diminui a quantidade. Quando esse hormônio T3, que funciona nos órgãos periféricos, no rim, na parte digestiva, nos pulmões, no próprio cérebro, vai atuar em diversas partes do corpo, quando ele diminui, a pituitária, quer dizer, a hipófise, que é pituitária, a hipófise é a mesma coisa, vai produzir mais TSH, e essa TSH vai estimular de novo a tireoide. Então, isso é o que se chama
de feedback positivo quando estimula a produzir e de feedback negativo quando bloqueia a produção do hormônio. Isso aqui é muito simples, né? Sabe? Tem muito hormônio, tem muito T3, tem menos TSH. Tem pouco T3, tem mais TSH. Para quê? Para produzir mais T3 e a pessoa ter mais, a função funcionar melhor. Então, esse é esse desenhozinho que está aí, que eu estou tentando explicar para vocês, é para explicar exatamente como é que o hipotálamo, junto com a hipófise, atua sobre a tireoide, tá? Isso aí, acho que ficou claro. Se não tiver ficado claro, vocês, por favor, reclamem comigo. Vamos adiante, passa a outra. Calma. Pois é, então o hipotireoidismo, eu já falei isso da vez passada. Não adianta fazer exame de sangue para medir T3, T4, TSH. A gente tem que fazer o teste, a gente tem que melhor levar em consideração a clínica do cliente. Está com queda de cabelo, está ganhando peso fácil, está com a unha fraca, a libido está baixa, o intestino está mais para preso, a pele está ressecada, tem muita sensibilidade ao frio, mais do que... Está fazendo frio, mas a pessoa está com mais frio do que está frio. Fica com uma espécie de brain fog. Brain fog quer dizer, o que é brain fog? Assim, uma espécie de... A memória fica ruim, a déficit de atenção, a pessoa fica com dificuldade de ficar prestando atenção nas coisas, começa a ter esse problema. E pessoas mais moças podem ter infertilidade, pode haver aumento do colesterol total, do LDH, do ApoB, né? Porque reduz as expressões dos receptores do LDH hepático, quer dizer, é uma ação desse hormônio, né, desses hormônios da tireoide no fígado, né, produzindo inclusive aquilo que a gente chama, que hoje está muito comum aí, você faz exame, vai no médico, está com gordura no fígado, mas está com gordura no fígado por quê? Porque aumenta a lipogênese, principalmente no fígado, fazendo aquilo que se chama, em linguagem médica, esteatose. O que é esteatose? Esteatose é acúmulo de gordura no fígado, que não é produzido pela gordura da carne, não, tá, gente? Nem a gordura saturada não produz isso. Isso é mais produzido pela grande quantidade de carboidrato que a gente come. Muito arroz, muita batata, muito aipim, muito macarrão, Não pode comer essas coisas? Pode comer sim, mas tem que ter moderação. Vamos outro? Então, o diagnóstico do hipotireoidismo, eu não vou falar do hiper, eu vou pular o hiper. O hiper pode pular, Carlão, pula o hipertireoidismo. Né? Então, vamos ver agora o mecanismo da produção hormonal. Na realidade, o diagnóstico se faz pela clínica do doente. O doente, por isso que não adianta a pessoa tá tomando Puran T4, está tomando não sei o quê, e o hormônio melhorou, a pessoa está com os hormônios já agora, o exame de sangue deu que está melhor, mas a pessoa continua doente, continua sentindo mal, continua com fadiga, com cansaço, com mal-estar, não é? Então, essas situações são muito, muito complicadas, gente. É preciso que o médico tenha atenção, converse com o cliente não vai no alergista, que eu sou alergista, né? Sou imunologista, alergista. Vai lá, não fala só da sua alergia, fala do seu estado geral. Pergunto do intestino, pergunto do sono, né? Vamos passar outra aí, Carlão. Então, qual é o mecanismo da produção? Ninguém precisa ficar assustado com esse negócio aí. Não dá para não ficar muito assustado, mas ao mesmo tempo... Enfim, essas duas linhas que estão aí azuis, elas estão dividindo a membrana basolateral da tireoide. Eu mostrei na aula passada onde que fica o coloide. O coloide fica numa espécie de baciazinha, né? E tem a glândula e tem as células, que são umas células que ficam assim empaliçadas, né? Igual aquelas biscoitinhos que a gente arruma para fazer torta de Suíça, né? Que a gente bota um biscoitinho em volta assim, aquele biscoitinho em pé, e no meio a gente bota o creme. Então é mais ou menos aquilo ali. Aquilo ali,
aquela região ali é a região do colóide, onde fica o colóide, que é a parte que está em cima dessa linha azul. Então, como é que esse desenho que está aí para explicar o quê? A primeira coisa que vai acontecer é que o Natrium Iodine Importer, ou Symporter, o que é isso? É o NIS, que ali embaixo em vermelho, ele vai puxar o iodo da circulação para dentro da célula da tireoide. Puxa o iodo para lá, o iodo vai para lá. E nós temos aqui do outro lado, que está em azul, a tiroxina. A tiroxina, não é? Ela entra dentro da célula também, está do lado de fora, é puxada para dentro e vai para o retículo endoplasmático rugoso. Que é o RER? Né? Que é o retículo endoplasmático rugoso? É uma zona que tem uma porção de elementos figurados que produzem as proteínas. As proteínas são produzidas dentro da célula. Então, esse RER, ele produz a tireoglobulina. A tireoglobulina fica ali, começa a ser formada, e aí ela vai subir, né? vai caminhar e vai no caminho lá da TOX. TOX, o que é TOX? TOX é uma substância, é uma espécie de uma enzima que é oxidada, chamada NADH, que vira NAD positivo ali. E vai pegar o oxigênio que vem da respiração e vai ligar ele com a água. E vai fazer o que? Água oxigenada. Está lá em cima, lá. O2 passando para H2O2. Então, essa água que a gente usa, né? O pessoal usa água com oxigênio, né? Água oxigenada. As pessoas usam, às vezes, até para limpar as mãos, para curativo, para um monte de coisa. Então. Mas o organismo fabrica isso para que isso já está lá dentro do colóide, né? Para que a tiroxina que começou a se formar, a tirosina que começou a se formar, ela possa caminhar, né, e ir lá para dentro do colóide, para poder ser estimulada por essa água destilada não, água oxigenada, junta com o iodo que entrou aqui embaixo, ó, nesse NIS, esse iodo caminha para lá, para dentro também daquele laguinho, né, ali onde está o colóide, aí junta a água oxigenada com o iodo, com a tireoglobulina. Aí misturou esse TPO que está ali em cima, TPO é tireoperoxidase. O que ele faz na vida? Tá lá, o Carlão está apontando lá. O TPO é o cozinheiro. O que o cozinheiro faz? Vai-se na feira, compra os ingredientes no mercado e dá para o cozinheiro. O cozinheiro pega e começa a misturar tudo e produzir aquele prato saboroso. É o caso aqui da TPO. A TPO que a gente tem que medir isso aí. Porque a tireoperoxidase, a função dela é misturar a água oxigenada com o iodo e com a tireoglobulina. E aí vai formar o primeiro passo, a primeira situação, não é? Que é o primeiro elemento que vai ser o precursor do T4 e do T3. É o mono iodotironina, mono, quer dizer, um iodo só. Depois tem o DIT, que é o diiodotironina. Quando você junta o 2-iodotironina com 1-iodotironina, forma T3. E se junta 2 diiodotironina, forma o T4. Então, T4 e T3 é formado ali, juntando com a tireoglobulina, que é aquele verdinho que está lá. Então, essa é a primeira ideia que a gente tem que saber, né? Então, precisa de ter esse tirosina, que é
tirosina. O que é tirosina? É um aminoácido essencial. O que quer dizer essencial? E nosso organismo não fabrica, nós temos que botar de fora para dentro. Vai com alimentos, os alimentos que têm esse aminoácido. Os aminoácidos são importantíssimos, porque o aminoácido é que juntando vai formar a proteína, porque uma proteína, o que é uma proteína? Uma proteína é uma cadeia de aminoácidos, são vários aminoácidos juntos. Então você tem aqui o NIS, né, que é o transportador, é o importer. Isso é importantíssimo, porque se você não tiver algumas substâncias, que nós vamos falar dela agora, alguns nutrientes, você não forma o NIS. O NIS é que leva o iodo para dentro da célula. E precisamos do aminoácido essencial, que é a tirosina. Aí juntou, aí vai fazer a tireoglobulina, a tiroperoxidase, aliás, desculpa, que é uma enzima, e muita gente tem hipotiroidismo porque produz um anticorpo contra a tiroperoxidase. Por isso, quando a gente pede exame, a gente pede antiperoxidase. Tem que medir isso, porque tem que saber. Por exemplo, eu peguei um rapaz agora, jovem, os exames dele estão muito bons, mas ele tem esse anticorpo antiperoxidase. E aí ele tá com fadiga, ele tá com um problema no sono, tá com o intestino preso, tá todo atrapalhado, o pobre do rapaz, por causa desse anticorpo que tem agora. A gente tem que tratar para poder ele se livrar disso, para poder esse cozinheiro que está agora sofrendo o ataque desse anticorpo, que é dessa doença, que é um anti-TPO, né, que é produzido pelo próprio organismo, para que ele possa produzir a mistura da água oxigenada com o iodo, com a tiroglobulina, para formar, então, os hormônios necessários para a saúde da pessoa. E aí, esse MIT, esse DIT, que estão formados lá fora, dentro do colóide, ele volta para dentro da célula como T3 e como T4, né? T4, 2 DIT, e o T3, 1 DIT e 1 MIT, né? Juntando essas coisas. É o cozinheiro que faz isso. Quem é o cozinheiro? É a tiroperoxidase. Vamos passar outro? Está muito complicado isso, gente. Esse slide aí é parecido com o outro, mas a mesma coisa praticamente. Mas ele é mais para mostrar ali do lado, o MIT, o DIT, para formar lá, junto com a tiroglobulina, o T3, que é 10%, e o T4, que é 90%. Então a gente vai ver que o T4 ele é quase 10 vezes mais quantidade de T4 do que de T3, né? Então isso é muito importante que a gente faça a avaliação. E quando se faz o exame, tem que medir e fazer a proporção, fazer a conta para ver, porque você tem que ter pelo menos, quando dividindo, por exemplo, o TSH pelo T3, tem que dar pelo menos 3, porque tem que ser, a proporção é de 3 vezes, para poder faça essa proporção de 10 vezes entre T4 e T3. Porque o T4 não faz nada, ele só produz T3. Quem é o ativo da história é o T3. T3 é que faz todo esse trabalho. Então, a tirosina entra, vai lá para o retículo endoplasmático, vira tiroglobulina, vai para lá para TOX, né? A NAD vira NADPH, aí forma água oxigenada, e se você não tiver isso, aí vem a questão. O que precisa para fazer essa coisa? Precisa de vitamina A, precisa de ferro, precisa de vitamina B2, precisa de vitamina B3, também de vitamina B6. E precisa de GPX. O que é GPX? Selênio. Onde é que tem selênio? Castanha do Pará, aquela que vem do Amazonas.
Mas como a gente come castanha do Brasil, né, que a gente chama aqui, a gente podia comer 2 castanhas por dia, estava resolvido o problema do selênio. Mas acontece que a castanha que vem para nós, a gente não sabe de onde que ela veio. Ela vem do Acre, ela vem de Rondônia, ela vem de Mato Grosso, vem do Pará também, a castanha do Pará, inclusive, mas a boa mesmo é a do Amazonas, que tem muito selênio, suficiente. Mas as outras não tem. Como a gente não sabe qual é qual, não adianta mandar comer 2 castanhas por dia, né? E aí a gente tem que fazer o quê? Tratar a pessoa com nutriente. E o TPO, que é o cozinheiro, tá lá ele, olha lá, peroxidase, é ferro dependente, precisa de ferro. Se não tiver ferro, não faz o trabalho de cozinha que ele tem que fazer, que é misturar esses ingredientes para produzir o monoiodotironina, o diiodotironina, juntar com a tireoglobulina e formar o T3 e o T4, tá? Isso aqui é importante. Então, por isso que precisa de ferro, precisa de vitamina B2, precisa de vitamina B3, precisa de vitamina B6, precisa de selênio. Por isso que a gente tem que fazer correção dos nutrientes e pedir exames e ficar monitorando isso. E ali embaixo vocês vão ver, lá está o T3 e o T4, já fora na circulação sanguínea, e o NISC, né, que transporta o iodo, ele também ajuda a formar a vitamina A, que é o retinol. Quer dizer, a provitamina A, a vantagem da vitamina A é que ela entra no corpo e fica durante muito tempo lá. Fica tranquila. Ela não... Leia Brum está aí também, agora que eu estou vendo você, Leia. Boa noite. Boa noite, Leia. Então, então essa membrana basolateral recebe a vitamina A. Então você veja que precisa de vitamina A, precisa de vitamina B2, precisa de vitamina... Complexo B, praticamente todos os Bs, né? Complexo B como um todo. O selênio e ferro. Precisa de tudo isso para poder formar o hormônio da tireoide. Passa outro. Agora a gente vai terminar aqui. Então, voltando, é o mesmo diapositivo, está lá a tirosina, está lá o NIS que leva o iodo para dentro da célula, está lá o retículo endoplasmático formando a tireoglobulina, o CG está ali também, né? Vai tudo isso funcionar. Quando você tem deficiência de ferro, tem anticorpo anti-TPO, come, por exemplo, algumas catequinas. O que são catequinas? Vou dar um exemplo. Gente que gosta de tomar chá preto e chá verde. Pode tomar, não tem problema. Mas tem gente que toma 1 litro de chá por dia. Aí é muito, é demais. É flavonoide. Esses flavonoides, eles bloqueiam a TPO. Então, deficiência de ferro, anticorpo contra a TPO, flavonoides tipo catequina, chá preto, chá verde, glicosídeos, né, cianogênicos, por exemplo, semente de maçã tem, mandioca tem, milho tem, damasco tem, broto de bambu também tem, cereja, amêndoas, pêssego, batata doce, linhaça, muita gente gosta de comer linhaça e tal, feijão, fava. Gente, ninguém está proibido de comer essas coisas, não. Pode comer tudo isso. Agora tem que ter cuidado, tem que ter uma pessoa para orientar, nutricionista de preferência, o médico que conhece a nutrição, para dizer quanto que você pode comer dessas coisas. Tem ainda os glicosídeos, tem, por exemplo, o brócolis, né? O brócolis americano, aquela couve de Bruxelas, tem também algumas outras substâncias que também, principalmente as que são parecidas com o brócolis, assim, que tem aquelas coisinhas assim de brócolis, né? Aquelas florzinhas, e a couve de Bruxelas, que não é um alimento que se come muito, mas se você comer cru, está perdido. Agora, como a gente come cozido também, o cozimento ajuda, não atrapalha tanto. Já tem um trabalho mostrando
que você usando essas substâncias chamadas cianogênicas, elas, moderadamente e cozidas, e não sendo muito picadinho, sendo uma coisa assim mais inteirinha, não dá problema maior. Se uma pessoa que tem esse bloqueio da TPO. Por exemplo, esse meu cliente que está com esse anticorpo anti-TPO, eu vou pedir para ele moderar. Não sei se ele come essas coisas, mas eu vou pedir para ele moderar comer essas coisas, né? Esses cianogênicos, porque para poder ajudar ele a sair desse quadro, até esse anticorpo ser dominado e ser retirado do corpo dele, tá? Vamos passar outro, Carlos, para a gente encerrar a nossa atividade de hoje. Então, uma das coisas importantes a considerar é que essa transformação do NADPH em NADP+, ela se faz a partir da uma NADPH oxidase, que é uma enzima que é muito importante e vai ajudar a formar uma substância chamada glutationa. A glutationa é uma substância que ela, vamos dizer assim, ela regula a formação desse oxigênio para fazer água oxigenada. Mas você não falou que água oxigenada é necessário para fazer? É necessário. Mas quando ele é demais, ele forma radicais livres que são oxidantes, levam para um quadro chamado oxidação, que é um quadro adoecedor também. Por isso que tudo tem que ser na medida certa, por isso que tem que ter alguém que comande essa história e oriente quanto que você vai tomar. Então, a deficiência de glutationa, peroxidase, pode acontecer por causa do excesso de água oxigenada. E isso pode atrapalhar a glândula tireoide. E é porque é ela que regula esse processo, né? E a glutationa depende do selênio, depende de ter selênio. Então, por isso que repor selênio é muito importante, né? Esse Eros aí, o Eros é o vilão. É o que, quando você tem água oxigenada demais, você vai para um distúrbio muito grande produzido por esse Eros, que eu vou explicar isso numa outra hora. Passa outro aí para a gente ir já encerrando aqui. Então, você pode também prejudicar o NIS, né? Que é o sódio, né? Sódio iodine importer, quer dizer, que é o transportador do iodo. Né? Então, se você der muito iodo para ele, atrapalha ele. Deficiência da vitamina A também é ruim. Por exemplo, nitrato sintético, né? Que é usado na agricultura convencional, e pessoas que gostam de comer mortadela, salaminho, essas coisas que são embutidas, peito de peru, que são veneno, essas coisas, gente, e produz um monte de nitrato. Por exemplo, quando eu como isso, eu tenho cãibra, né? E tem os perclorados, que são os herbicidas, os fertilizantes, e a água que se contamina nas lavouras, porque coloca essas substâncias, né? E herbicidas, fertilizantes, etc., e isso contamina a água. A água vai para o subsolo e a água que a gente bebe vem do subsolo, em geral, né? Porque a água do rio são dos nascentes, os nascentes vêm do subsolo. O subsolo está contaminado, é um negócio complicado. Então, tem ainda os tiocianatos, que são importantes, também nós precisamos deles, eles podem nos fazer bem, mas em quantidade muito pequena. Então, as substâncias que têm cianatos, né, também tem que ter cuidado, são as chamadas brásicas, são alimentos dos quais também vou falar numa outra oportunidade. Passa outro, Carlos.
Então, essa eu já falei disso, que são observações preliminares sobre efeitos de uma dieta diária de couve de Bruxelas, sobre a função da tireoide. Esse trabalho é um trabalho que mostra que provavelmente o cozimento é que seja o fator determinante, que você comer couve de Bruxelas praticamente todo dia, pouquinho, não vai prejudicar a sua tireoide, embora ela tenha aquela substância que bloqueia a enzima. Pode passar outra. Então, para a gente fechar, a gente tem que saber que o T4 é que gera o T3. Então, todo T4 produzido vai caminhar para T3. E para que isso ocorra, tem uma substância chamada deodinases. Eu quero que vocês depois guardem esse nome, porque depois eu vou falar disso para vocês, vou explicar quando eu for receitar. Eu tenho clientes meus aqui, eu vou dizer assim, não vamos tratar de deodinase, vamos ajudar a deodinase para que você possa transformar o seu T4 em T3. E isso ocorre, olha lá, no fígado, no rim, no órgão genital, né? Lá em cima, na hipófise e dentro dos vasos sanguíneos também, né? Então, a gente sabe que a transformação do T4 em T3 pode ser atrapalhada por um estresse orgânico. Por exemplo, a pessoa fica muito nervosa, fica muito agitada, né? A pessoa está raivosa, brava com alguma coisa, é um estresse orgânico. Isso aumenta o cortisol. E aumentando o cortisol, faz com que haja um prejuízo para essa função. A pessoa que tem restrição energética severa, dieta, não come, faz jejum, não sei o quê, um jejum maluco, vou fazer a dieta da sopa de pedra, e também restrição do sono. A pessoa, quando está dormindo mal, ela tem problemas também de produzir menos deodinases, que são as transformadoras do T4 em T3. Então, a gente tem ali valores ideais, não vou falar disso, para ferritina, para zinco, para selênio, que também são importantes, ferritina, zinco, selênio, tudo isso é importante, e é preciso que a gente tenha alguém para orientar a nossa dieta, né? Vamos passar outro, meu amigo. Então, é só para a gente fechar e lembrar que quando aumenta o cortisol inibe uma série de coisas. Ele é necessário para dar energia para a pessoa. A glândula pituitária, o eixo hipotalâmico hipofisário atua desencadeando a produção de ACTH, que vai influenciar na suprarrenal, que é uma glândulazinha pequenininha que tem em cima do rim, por isso que chama suprarrenal. E vai produzir adrenalina, vai produzir cortisona, tudo dentro do próprio organismo. Isso, quando é demais, quando está muito aumentado, o cortisol aumenta, afeta a tireoide. E aí, porque não tem nada que seja isolado no corpo humano. Então, eu espero que isso aqui não tenha ficado muito confuso para vocês, que vocês tenham entendido que é necessário a gente fazer as correções, que a gente tem que se alimentar corretamente, descansar, dormir bem. Tudo é importante na vida. A pessoa que não dorme, que dorme mal, tem que corrigir o sono. Tem que fazer higiene do sono para poder ficar bem. Então, eu agradeço a vocês terem me aguentado até aqui e prometo sexta-feira não ficar trazendo mais esses slides científicos, né? Vamos falar de uma coisa mais geral, assim, mais genérica. Vamos falar do comportamento humano, vamos dar sequência para aquela história que eu contei sexta-feira daquele homem maravilhoso que cuidava do amendoim, né? Do professor Carver, um homem emblemático que não sei se ele está sendo lembrado
por aí. Mas eu aqui lembro, eu procuro lembrar essas figuras, são figuras muito importantes para o nosso escarmento. Escarmento é uma palavra que a Joana de Anjos gosta muito de usar. Escarmento quer dizer exemplo, para o nosso exemplo, para o nosso escarmento, para o nosso exemplo. Então, para nós podermos seguir esses exemplos. Como devemos seguir a Jesus, que é nosso modelo e guia, a quem nós agora apelamos nesse instante, pedindo que ele tenha compaixão de nós, nos ajude, nos proteja e nos dê um bom descanso essa noite. Eu espero. Eu não falei da minha filha que chegou agora lá, estou vendo ela lá, depois da Leia Brum, Ana Marília Pio Ribeiro. Esteve aqui, mandou umas flores lindas para mim. Eu devia ter mostrado essas flores. Eu vou fotografar as flores e vou mostrar aqui da próxima vez. Na sexta-feira eu mostro as flores que a Ana me deu. Aí eu mandei para uns amigos meus, eles ficaram tudo de boca aberta, tudo assim, tudo com inveja. Eu disse, que coisa linda, quem foi que deu essa? Minha filha e meus netos, minha filha e meus netos me deram isso aqui. Muito bonito, gostei demais, adoro ganhar flores. Eu ganho sempre muitas flores. Eu tenho uma cliente que todo dia de aniversário meu, ela está lá no sul, não sei, está em uma cidade do Paraná. De lá ela me manda flores aqui em Mendes, impressionante. Todo ano eu recebo, esse ano eu recebi. Ela manda sempre flores para mim, e eu fico encantado com isso. Eu agradeço demais, porque é uma coisa muito, muito amorosa, muito bonita, né? E a gente fica feliz. Deus abençoe vocês, um bom sono e até sexta-feira aqui com a gente. Muito boa noite.